Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu já até desaprendi a fazer. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Matheus Tenca, seu anfitrião neste belíssimo canal aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que tá muito em alta aí, que a gente tá vendo direto a galera postando e tanta... É 8 ou 80, né? A galera ou ama ou odeia, que são os pregadores jovens, né? Isso aí eu me incluo também, eu sou jovem, graças a Deus, né? Vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo, sobre todos esses pregadores jovens que têm se levantado nos últimos anos aí. Mas antes, não deixa de se inscrever nesse canal se você não é inscrito, deixa o seu like aqui que isso me ajuda demais. E se você puder também, comenta alguma coisa, comenta o que você achou desse vídeo, o que você acha dos pregadores jovens, se você gosta, se você não gosta, qual que é a sua visão a respeito de um jovem se levantar para ministrar a palavra numa igreja. E se você gostar muito desse vídeo, não deixa de compartilhar com seus amigos. Fechou? E é isso, vamos embora pro vídeo. Bom, gente, antes de começar de fato esse vídeo, eu quero deixar aqui um breve recado. Este vídeo não é nenhum ataque pessoal a ninguém, tá bom, gente? Eu vou usar das situações que nós estamos vivendo nos últimos anos, tá? De vários jovens se levantando para pregar, principalmente jovens nos últimos dias aí que têm ficado bastante conhecidos, bastante famosos por conta de parábolas, ministrações e tudo mais. Então eu vou usar até mesmo de situações que eu vivenciei em relação à pregação da palavra por jovens, tá bom? Isso eu me incluo, né? Óbvio. Então eu vou usar dessas coisas, dessas situações para ressaltar alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, esse vídeo não é nenhum ataque pessoal a absolutamente ninguém. Bom, nesses últimos anos a gente tem visto muitos pregadores muito jovens se levantando, né? A gente não vê mais como antigamente, né? Que a galera famosa que se levantava era já homens, mulheres, casados já, que já tinham família, já tinham construído toda uma jornada e aí ficaram famosos pela pregação do evangelho, pela ministração da palavra e aí começam a se levantar nas igrejas e essas igrejas começam a chamar essas pessoas para pregar. Hoje em dia já não é tanto assim, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde os jovens têm dominado muito, principalmente por conta das redes sociais, e por conta das redes sociais também acabou se tornando muito mais fácil a propagação do evangelho, muito mais fácil a propagação da autoimagem também. Então as igrejas acabaram chamando bastante jovens, né, para ministrar a palavra, não só em cultos de jovens, tá, mas em cultos também de cultos dominicais, né, que geralmente é um culto mais tradicional, geralmente é um culto onde as famílias vão. Então até mesmo nesses cultos os jovens também têm tomado um lugar ali na ministração da palavra, principalmente. E eu acredito que tudo isso começou lá na pandemia, tá? Na minha visão, isso tudo começou lá na pandemia, quando as redes sociais, principalmente o TikTok, ele explodiu, né? Dando uma plataforma aí a mais para os jovens começarem a propagar a mensagem do evangelho através das redes sociais. E até esse ponto não tem nenhum problema, tá, gente? Não estou problematizando tudo também, tá? Eu quero também mostrar que existem pontos positivos para que a mensagem do evangelho seja propagada, tá? Então, por exemplo, numa pandemia onde as pessoas estavam em casa e muitas vezes não tinham como sair de casa para receber uma palavra, muitas vezes na rua ou no trabalho ou em outras situações do dia a dia, a palavra acabava chegando para ela através das redes sociais, como por exemplo o TikTok, tá? E eu falo também porque eu estive nesse meio, tá? Hoje eu já não uso mais o TikTok, enfim, eu posso até fazer outro vídeo falando do porquê que eu saí do TikTok, mas hoje eu já não tô mais no TikTok e na época, no começo da pandemia, o TikTok foi a forma que eu encontrei de conseguir propagar o evangelho e conseguir ter um alcance maior para a ministração da palavra, para que a palavra chegasse para mais e mais pessoas. A rede social é uma coisa que é nova, ela é recente, ela não é da época antiga. Se você apresentar para seu pai e para sua mãe a rede social, eles vão saber mexer, mas eles vão ter muito mais dificuldade do que nós, que já nascemos nessa era digital, nessa era onde o celular já era muito conhecido, já era usado por todo mundo. Na época dos seus pais, por exemplo, dos nossos pais, o celular era algo só de gente rica, provavelmente nos seus avós também, telefone em casa era uma coisa de... TV em casa era uma coisa só de gente rica. Então assim, essa era digital é basicamente a gente, entendeu? A gente que introduziu, a gente que domina, a gente que tem esse lugar nessa era digital. Só que existe um grande problema por trás dessa era digital, que é o dinamismo. Por conta das redes sociais, acho que também a pandemia teve um grande impacto nisso também, as pessoas começaram a ficar muito ansiosas, muitas vezes não conseguindo prestar atenção
em vídeos de mais de 15 segundos. Por conta do avanço das redes sociais, na rede social você tem a possibilidade de avançar quando você quiser. Por exemplo, no YouTube você tem a ferramenta de acelerar o vídeo, você tem a ferramenta, se você clicar 2 vezes aqui do lado, por exemplo, você consegue avançar 5 segundos do vídeo. E as redes sociais proporcionaram isso como uma forma de facilitar, né, a navegação do internauta aí nas redes sociais, e na verdade acabou gerando, no fundo, uma ansiedade maior de conseguir ver o final das coisas e de chegar no final das coisas sem passar pelo processo. E toda essa ansiedade que esse dinamismo, né, gerou na nossa geração é um problema que muitas vezes ele é mascarado, é muito deixado de lado, principalmente quando se trata de um jovem se levantar para pregar e ministrar o evangelho dentro de uma igreja, em cima de um púlpito. Lembrando que eu não estou problematizando o jovem, tá? A situação, o jovem estar num púlpito, tá bom? Eu acho que não tem nenhum problema. Afinal, nós vemos diversos exemplos na palavra de jovens sendo levantados por Deus, de homens e mulheres sendo levantados por Deus, principalmente na sua juventude. Só que uma coisa que muitas pessoas esquecem ou até mesmo negligenciam é o fato de que Deus, muito antes de levantar alguém para poder usar, para poder ministrar e para cumprir o propósito, né, que ele tem para aquela pessoa dentro do corpo, ele diminui essa pessoa. Ele diminui para aquela pessoa entender a dependência que ela precisa ter de Deus. Ele diminui essa pessoa para que essa pessoa se apegue somente ao Senhor, entendeu? Para que quando os dias bons, os dias de fartura, os dias de felicidade, os dias de muitas agendas cheguem, essa pessoa não se esqueça de quem é o fundamento dela, de quem ela precisa se apegar de verdade. Por exemplo, antes de Deus entregar Golias na mão de Davi, por exemplo, Deus ele confiou alguns leões na mão de Davi para que ele matasse e aprendesse, para que depois, posteriormente, ele entregasse algo maior nas mãos de Davi. José é a mesma coisa. José não chegou governando o Egito, ele governou primeiro a prisão. Ele aprendeu a governar o pouco, aprendeu a administrar o pouco, para que depois o muito fosse colocado na mão dele. Paulo, antes de ser levantado como um dos maiores apóstolos aí que nós conhecemos, ele foi derrubado de um cavalo, para entender, e foi cegado por Deus, para ele entender que Deus é Deus, entendeu? Então, depois que Paulo entendeu que Deus é Deus e que ele precisa desse Deus, aí sim, ele foi levantado como um dos maiores apóstolos que a gente conhece aí hoje. Mas em todos os casos desses homens e mulheres que a gente vê na palavra, principalmente os jovens que nós vemos sendo levantados por Deus em toda a Bíblia, a gente vê Deus primeiro diminuindo, trazendo essa pessoa para baixo, para que ela se aprofunde, para que ela aprenda a crescer para baixo, para que ela aprenda a dependência que ela precisa ter de Deus, aprenda a ter maturidade em Deus, aprenda a ter profundidade em Deus, para depois ser levantado para governar, para ministrar e para estar em evidência. Só que, agora vai uma opinião muito pessoal aqui minha, tá bom? Isso não se aplica a todo mundo, tá? Eu tenho amigos e amigas pregadores e pregadoras da palavra que eu sei que são profundos, tá? E que são jovens e muitos deles eu vi de perto esse processo de diminuição de Deus, sabe? Deus diminuindo mesmo, Deus trazendo para baixo para que ela entenda a dependência. Então, assim, não são todos os casos, tá? Mas eu vejo, assim, na grande maioria, principalmente baseado no que eu vejo nas redes sociais, eu vejo um levantamento muito precoce, sabe? E é um levantamento que não é Deus levantando, sabe? Pelo menos é o que me aparenta, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui entra no campo da minha opinião. Então eu vejo um levantamento precoce, e é um levantamento que não é feito por Deus. É um levantamento feito por mãos humanas. É como a Torre de Babel mesmo. É alguém levantando algo para se achegar a Deus, para que as pessoas se acheguem a Deus, mas é algo levantado por mãos humanas, não é levantado por Deus. E isso a gente sabe que traz divisão. Isso não traz alinhamento, isso não traz união, isso traz divisão, isso traz muitas vezes queda. Esses são alguns problemas de um levantamento precoce, tá? E para mim, na verdade, o maior problema de um levantamento precoce de alguém que precisa primeiro passar por um processo para depois ser levantado por Deus, é que quando essa pessoa se levanta, quando essa pessoa, ou às vezes nem se levanta, quando essa pessoa é erguida por outras pessoas para estar em evidência, para cumprir um chamado de Deus, mas de forma precoce, é que muitas vezes falta profundidade e falta autoridade sobre o que ela está falando. Um exemplo que eu posso dar aqui é uma árvore, por exemplo. Uma árvore, se ela cresce mais para cima do que para baixo primeiro, além dela ser derrubada com muito mais facilidade se um vento ou uma chuva forte passa, é que ela não vai conseguir nem se nutrir direito. As raízes, quanto mais profundas são as raízes, mais nutrientes do solo ela consegue absorver. Ela conseguindo absorver esses nutrientes, ela consegue se nutrir. Agora, uma árvore que não tem raízes profundas, uma árvore que não tem raízes
bem firmes no solo, ela não vai conseguir absorver nem nutrientes para ela se nutrir e se manter de pé, para que quando uma chuva forte venha, ela se mantenha de pé, e muito menos para produzir fruto, para alimentar e nutrir outras pessoas, entendeu? Então esse é o problema, para mim é o maior problema de um levantamento precoce, é que falta maturidade, falta profundidade e falta autoridade no que está falando. E uma das consequências desse levantamento precoce aí que a gente consegue ver visivelmente são os chamados pseudofrutos, se eu posso chamar dessa forma. Se eu posso definir essa palavra de pseudofrutos, eu posso chamar de frutos entre aspas que não geram algo para a eternidade, esses pseudofrutos geram algo temporário, algo que é momentâneo, entende? Algo que é pontual. Então muitas vezes uma boa ministração de um jovem numa igreja, mas que não passou por um processo de aprofundamento na palavra, de aprofundamento em Deus mesmo, de diminuição de Deus para que ela entenda a dependência de Deus. Às vezes essa pessoa ela pode sim trazer uma boa palavra, trazer sim uma boa ministração, ela pode sim alimentar outras pessoas, só que um pseudofruto, se você for pesquisar o que é um pseudofruto e um fruto não tem muitas diferenças na forma física ou no quesito alimentar as pessoas. Um pseudofruto também alimenta, por exemplo, o caju. O caju em si, a gente sabe que tem a castanha aqui em cima e o caju aqui embaixo. O caju é um pseudofruto, eu já vou explicar por quê. O fruto de verdade desse conjunto é a castanha, porque a castanha foi gerada no óvulo da flor, né, dessa árvore do cajueiro. O caju em si, que nós consumimos, é uma fruta, mas ele não foi gerado no lugar correto. Ele não foi gerado no lugar que precisa ser gerado, entende? E trazendo isso e relacionando com esse tema, esses jovens, né, que se levantam para ministrar coisas profundas da parte de Deus e se acham dono da razão em relação a alguns temas, e muitas vezes não têm humildade para sentar e absorver algumas coisas dos mais velhos, dos mais experientes, é que eles acabam gerando esse pseudofruto. E esse pseudofruto, ele vai alimentar sim outras pessoas. Você vai conseguir ouvir uma boa ministração, uma boa palavra de alguém que não passou por esse processo, porque ela vai gerar um pseudofruto, e o pseudofruto, ele alimenta. Só que existe um problema. Esse pseudofruto, ele é gerado num lugar que não é para ser gerado. O fruto mesmo, ele é para ser gerado no óvulo de uma flor. Só que o pseudofruto não é gerado nesse óvulo, ele é gerado em um outro lugar. E nesse sentido, nós podemos até alimentar outras pessoas, mas de que adianta eu ganhar o mundo e perder a própria alma? De que adianta eu gerar vários pseudofrutos, alimentar várias e várias pessoas, sendo que continua sendo um pseudofruto gerado num lugar errado, sabe? Continua sendo algo que não é para ser gerado naquele lugar. Nós precisamos entender que nós somos chamados para frutificar no Espírito. Nós somos chamados para frutificar em Deus, para trazer frutos de verdade para as pessoas e não pseudofrutos. Porque o fruto de verdade, além dele alimentar outras pessoas, ele é gerado no lugar correto. Ele é gerado no lugar que é para ser gerado. Quando você entende esse processo, quando você entende que você precisa passar por essa diminuição de Deus, para que depois você seja levantado, e não levantado para promover a própria imagem, mas levantado para promover a imagem do Senhor, quando você entende esse processo, quando você passa por esse processo, quando você dispõe tempo de criar raízes para baixo, cara, esse é o tempo que o Espírito começa a colocar nutrientes dentro de você para que você frutifique no Espírito, para que você gere frutos que alimentem outras pessoas. Além de alimentar outras pessoas, você também vai ser alimentado, porque esse fruto foi gerado no lugar correto, sabe? Foi gerado no lugar correto, com os nutrientes corretos, da forma correta e no tempo correto. A maior importância de se passar por esse processo e não se deixar levar por um crescimento e por um levantamento precoce é que, além da palavra ser ministrada com muito mais eficácia, muito mais sabedoria, vai gerar vida para as pessoas e para você mesmo. Então, a minha recomendação para você que é jovem, para você que tem desejo e chamado para pregação, eu tô falando para você que sabe, mas esse chamado é para todos, tá, gente? A pregação do evangelho é um chamado para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Mas você que tem o desejo, sabe, de ser levantado por Deus para ministrar a palavra, seja em púlpito, seja em praça, seja onde for, cara, entenda que existem processos. Existem fases da nossa caminhada com Deus e muitas delas não vão ser somente levantando-se para ministrar em lugares ou indo em viagens e tudo mais. Muitos desses lugares vão ser caindo ao chão depois de caminhar num cavalo.
Muitas vezes esse lugar vai ser uma cegueira promovida por Deus para que você entenda que você é dependente dele. Muitas vezes vai ser um lugar onde você vai se sentir preso, mas Deus está tentando te ensinar a governar nesse lugar, a administrar esse lugar, como foi com José. Isso é uma coisa chamada discernimento. Peça discernimento para Deus. Às vezes você está passando por uma fase que você não está entendendo por que você está passando, e muitas vezes é Deus querendo te ensinar a ser dependente dele. É Deus querendo te ensinar a você a criar esse lugar de dependência na palavra, dependência no Espírito, para que futuramente, no tempo certo, no tempo oportuno, você seja levantado por ele para ministrar aquilo que ele colocou no teu coração. Bom, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez quero ressaltar, esse vídeo não é nenhum ataque pessoal a ninguém, tá bom? Esse vídeo é mais um vídeo conselho, se assim eu posso chamar, para essa geração, sabe, que tá vindo. Eu acredito muito nessa geração. Muitos dizem que é uma geração rasa e tudo mais, e muitas vezes sim se mostra ser uma geração rasa, mas eu acredito que é a geração que vai viver os últimos dias e que vai ver a volta de Jesus, sabe? Então que a gente possa de fato se apegar a essa verdade, viver como se Jesus fosse voltar amanhã, como se o tempo que nós tivéssemos aqui fossem os últimos dias, os últimos momentos, e se aprofundar, sabe? Se aprofundar, crescer para baixo, criar raízes e no tempo oportuno Deus nos levantar para alcançar pessoas e para libertar os cativos e para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para cumprir o chamado que Deus tem para nós, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui embaixo. Não deixe de comentar, por favor, comenta o que você achou desse vídeo. Quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Se você gostou muito, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nada desse canal, tá bom? Que Deus abençoe. Espero de alguma forma ter edificado a vida de vocês e até a próxima. Falou!